Mercado completamente aberto, a gente já teve aí muitos contextos acontecendo, a gente vai dar uma repassada aqui nesses contextos. E junto com o mercado aberto, a gente teve agora a abertura do mercado americano, né? E o que aconteceu nesse momento que o mercado americano abriu a partir das 11h30 é que a gente teve uma aceleração de todo o cenário que a gente construiu, né? Eu vou até zerar minha operação aqui, ó. Essa é uma operação que eu fiz lá na abertura, lá dentro da Masternet, né, com o pessoal. Então, estava óbvio, né, evidente que esse primeiro movimento aqui de abertura em gap é em função do leilão que o Banco Central colocou, que já aconteceu, né, e que depois desse movimento, o mercado, né, ele não, esse tipo de liquidez pontual não sustenta, né? E aí vem o principal contexto, que foi o aumento da taxa de juros ontem pelo Banco Central e pelo cupom. A nossa curva de juros acelerou para valer 2 pontos percentual para cima. Ontem, inclusive, na nossa aula teórica lá à noite, eu falei que isso aqui ia provocar um movimento no câmbio, né, que uma hora ia acontecer. Dito e feito, o câmbio já praticamente zerou o movimento do leilão e, ó, tá zerando o câmbio e os juros dispararam e ó o efeito na nossa bolsa, né? O efeito é devastador, porque quanto mais juros, quanto mais a Selic subir, mais vai afetar a maioria das empresas que precisa de capital para financiar a produção, financiar a folha de pagamento, financiar novos projetos, e com juro mais caro, o custo de tudo isso aí afeta o resultado das grandes empresas, e dentro do Ibov estão as maiores, né? Resultado, é claro que perde valor, o mercado sabe disso e começa a vender bolsa, né? E na abertura do mercado americano agora, se a gente pegar aqui, ó, já na abertura aqui do mercado americano, né, foi devastador também. Então, vender o Brasil com força. As principais quedas estão aqui no pessoal que o dólar também impacta, né, que é o pessoal de, por exemplo, a Azul, que depende do dólar para o combustível de avião, até para repor um avião, para manutenção de avião. É muito dolarizado as companhias aéreas, né? A gente tem outras companhias aqui, como o banco, que sofre com a curva de juros. Todo mundo acha que juros subindo é bom para banco, né? Não, viu? É ruim para banco. O banco costuma perder valor, né? Então, o banco ganha juro, mas com a taxa Selic baixa, o banco consegue negociar melhor. Com juro alto, ele perde, né? O risco aumenta, ele perde cliente. É mais complexo do que todo mundo imagina. Então, olha só, o índice aqui, o Titans das principais ADRs lá fora, caindo 1,57%. O nosso principal ETF lá fora nos Estados Unidos, o EWZ, caindo 1,55%. Então, estão vendendo o Brasil com força, tá? A gente não tinha dúvida que isso aí deveria acontecer com esse aumento de 1% na taxa Selic. A gente teve aí uma correção da curva ontem, ou anteontem, até um pouquinho, mas ontem mais, e depois que a expectativa chegou no 0,75 e de repente o Banco Central foi bem austero, né? De certa forma o Banco Central precisa mostrar a austeridade e gerar a credibilidade que o nosso governo não tem, e o Banco Central, como hoje é uma instituição independente, ele quis mostrar que ele pelo menos está fazendo a coisa correta para conter essa inflação. Resultado, ele aumentou a taxa Selic em 1%, e no guidance ainda colocou mais 2 aumentos de 1% nas 2 próximas reuniões, né? Mostrando para o mercado que ele não está de brincadeira e que essa inflação fora do teto, ele vai tentar corrigir ela o mais rápido possível. Isso é bom, diminui risco Brasil, mas não é o suficiente, né, para que o nosso mercado realmente receba aí mais injeção, né? Então tá aí, taxa alta implica nas empresas e não tem o que fazer. Tá aí também, não tem como não aumentar a taxa, porque a inflação é pior ainda, né? A inflação é o pior vilão, inclusive do mais pobre. A inflação transfere renda muito rápido do pobre para o rico. E a gente sabe, a gente já teve um país que no passado teve uma inflação galopante, né? Uma hiperinflação, na época do governo Sarney, quem se recorda, eu me recordo porque eu estava lá, né? Mas a gente teve uma hiperinflação, a Argentina acabou de passar por uma hiperinflação, então
estão conseguindo reduzir essa inflação lá, né? Conseguiram reduzir a taxa de juros fortemente. Por quê? Porque a gente sabe que isso empobrece muito a população se essa inflação continuar crescente. Beleza?